Olá, sejam bem-vindos à videoaula do módulo Processos Reprodutivos. Eu sou o professor Cláudio Melo e estaremos juntos nessa unidade genética de populações. Vamos nessa? Esta videoaula é referente ao tópico 1 da unidade genética de populações e abordaremos a introdução à genética de populações, conceitos e aplicações. Iniciaremos verificando o conceito e o significado da área genética de populações. Veremos também o que são genes e alelos, assim como conheceremos os conceitos de genótipo e fenótipo de determinado indivíduo. Observaremos o papel da reprodução na genética de populações e finalizaremos conhecendo as principais aplicações da área genética de populações. Agora vamos conhecer a área de estudos da genética de populações. Inicialmente vamos definir o termo genética, que vem a ser o estudo da herança e expressão de características de determinado organismo. Já o termo população pode ser definido como um grupo de organismos de uma mesma espécie que se encontram em um mesmo local no mesmo período de tempo, havendo a possibilidade de cruzamento entre esses organismos. Para entendermos melhor sobre populações, veremos o seguinte exemplo. Imaginem que no Brasil foram observadas 4 populações de uma determinada espécie, nos estados do Pará, Bahia, Espírito Santo e entre a divisa de São Paulo e Minas Gerais. Podemos simplesmente dizer que essas 4 populações, cada qual no seu respectivo espaço ou local, está ocorrendo ou existem no mesmo período temporal. Agora, ao observarmos essas 4 populações brasileiras, podemos realizar alguns questionamentos. Por exemplo, qual população possui mais ou menos indivíduos? Qual população é mais diversificada em termos genéticos? Será que as populações se cruzam entre si ou estão reprodutivamente isoladas? Existe alguma população que surgiu primeiro e derivou outra? Bem, para responder esses questionamentos e diversos outros sobre populações, suas estruturas e dinâmicas reprodutivas, a genética de populações é a área essencial para encontrar as respostas para tantas perguntas. Neste caso, pessoal, a genética de populações é a área da ciência que estuda a composição, estrutura e mudanças evolutivas e reprodutivas em populações, sendo esses estudos realizados através da análise estatística e matemática de genes ou alelos nas populações. Assim nós temos o conceito geral de genética de populações. Agora ficou fácil compreender o que vem a ser genética de populações, não é isso? Vimos que a genética de populações realiza análise de genes e alelos nas populações. São os principais dados informativos para análise genética e populacionais. Agora, você lembra o que são genes e o que são alelos? Vamos lembrar esses conceitos? Bem, os genes são sequências de nucleotídeos que expressam a RNA funcional. Por exemplo, o gene da insulina em mamíferos produz um RNA mensageiro que será traduzido em uma proteína. Neste caso, a insulina, que gerencia a entrada da glicose na célula. Desta forma, nós podemos pensar que um gene está relacionado a um produto, a uma proteína, a uma informação dada ao organismo. Já alelos são formas alternativas, formas diferentes de um gene em um indivíduo ou em uma população. Veremos agora um exemplo. Vamos observar a variação alélica de um gene hipotético chamado gene A.
No indivíduo 1, nós temos apenas um tipo alélico, azão. Esse indivíduo ele é homozigoto, ele possui 2 alélos, azão, azão. Já o indivíduo 2 é um indivíduo que possui 2 tipos de alelos diferentes, ou seja, 2 formas gênicas para o mesmo gene A, azão e azinho. Possui o alelo azão e o alelo azinho, sendo assim um indivíduo heterozigoto. Agora vamos observar a nível populacional. Nesta população hipotética, nós temos vários alelos diferentes para o gene A. Observe que nós temos indivíduos com o alelo azão, com o alelo azinho, com o alelo A', o alelo A2', o alelo A3'. Mas o que vem a ser exatamente cada tipo alélico deste, por exemplo? Cada alelo pode ser reconhecido como sendo uma pequena variação na sequência gênica. Ou seja, se eu tenho o gene A e ele sofre uma modificação ou uma mutação, o gene A ele é chamado de alelo alternativo ao gene inicial, certo? Lembrando que o gene, inicialmente, ele é chamado de gene selvagem. Quando esse gene sofre mutação, ele vira um outro alelo, ele é chamado de gene mutante. Mas o importante é nós compreendermos o que vem a ser gene e que esses genes variam nos indivíduos e nas populações, recebendo essa variação de denominação alélica ou variação alélica. O termo genótipo é simplesmente a constituição alélica de um indivíduo. Como no exemplo anterior, observamos indivíduos azão-azão homozigóticos e indivíduos azão-azinho heterozigóticos. Cada dupla alélica é considerada um genótipo de um indivíduo em particular. Por outro lado, o fenótipo é a característica que é apresentada pelo indivíduo. Por exemplo, Mendel analisou ervilhas de fenótipo verde e de fenótipo amarelo. É importante sabermos que o fenótipo é a associação do genótipo, ou seja, do componente genético, mais a influência de fatores ambientais. A reprodução reflete diretamente nos aspectos genéticos populacionais, pois, como sabemos, os genes e seus alelos são distribuídos entre os indivíduos de uma população ou entre indivíduos de populações diferentes através do processo reprodutivo. Neste caso, fica claro que o comportamento reprodutivo de uma espécie ou de uma população influencia a distribuição alélica dos genótipos e também dos fenótipos populacionais. Agora vamos exemplificar algumas características reprodutivas que algumas populações podem conter. A população que realiza a reprodução sexuada possui a predominância de cruzamento entre indivíduos. Desta forma, a distribuição dos alelos é aleatória. São populações geralmente com grande diversidade alélica. Já uma população que se reproduz predominantemente por via assexuada possui clones, ou seja, organismos com alelos iguais, semelhantes, entre os indivíduos. Neste caso, observamos que as populações com reprodução assexuada possuem pouca ou uma ausência de variação alélica. Uma população alogâmica realiza reprodução sexuada e, além disso, possui indivíduos com uma riqueza enorme de alelos diferentes. Isso influencia na diversidade alélica da população. Por outro lado, a autogamia é a realização de autofecundação, no qual um indivíduo reproduz consigo mesmo. É
um processo de autofecundação. Muitas plantas, como por exemplo o tomateiro, possuem essa característica da realização preferencial de autofecundação, reduzindo neste caso a diversidade de alelos de uma população quando essa população é autógama. A endogamia já é um aspecto reprodutivo, um comportamento reprodutivo, e pode ser conceituada como o acasalamento entre indivíduos aparentados de uma população. Promove o fluxo alélico dentro de uma determinada família. Agora veremos as aplicações da área genética de populações. A genética de populações permite conhecer a diversidade genética de determinada espécie ou, obviamente, de determinada população. É um dos focos principais do estudo genético populacional, a diversidade alélica, a variabilidade alélica. Permite também inferir ou informar nos aspectos reprodutivos de uma espécie ou de uma população. Será que aquela população possui um comportamento endogâmico? Contribui para a seleção de plantas para conservação, para programas de conservação. Uma vez que a genética de populações permite conhecer a diversidade genética, você pode conservar populações mais diversificadas, substituindo populações menos diversificadas do ponto de vista genético. A genética de populações também é utilizada para obter informações sobre a evolução de populações ou de espécies. Quais parâmetros evolutivos estão envolvidos no estabelecimento e no comportamento de determinada população? Permite também traçar o histórico de distribuição de populações em determinado território. Por exemplo, caso tenham várias populações distintas em determinada área geográfica, a genética de populações consegue inferir e indicar qual população foi a fundadora das outras, qual população é a população inicial e quais populações são populações derivadas. Bem, pessoal, chegamos ao fim desse nosso primeiro tópico sobre genética de populações. Desejo a todos bons estudos. Em caso de dúvidas, utilizem o fórum de dúvidas. Também nós temos um glossário disponível. Eu espero que vocês participem interagindo conosco. Até mais!